Como é ser um líder técnico trabalhando para uma empresa estrangeira, né? Bom, galera, antes de começar, eu sei que essa posição muda bastante de empresa para empresa. Tem empresa que o tech lead ele é simplesmente o dev senior que não tinha para onde ir, virou tech lead como promoção. Tem outras empresas que o tech lead ele cuida do time na parte de gerencial, ele não se envolve no código. Mas para a empresa que eu trabalho, né, para esse modelo de empresa de outsourcing, onde você é uma empresa de software que presta serviço para outras empresas, como terceirização, digamos, você precisa ter uma série de skills. Você precisa ser o elo entre a comunicação com o cliente e a comunicação com o seu time. Então você fica fazendo esse meio de campo. Eu já vou explicar para vocês aqui o que é que mudou no meu dia a dia e se eu estou codando ou não, né? Então vamos nessa. Primeira coisa que mudou, galera, foi que agora eu tenho que participar de muito mais reuniões do que antes. Então, antigamente eu tinha, sei lá, 2 reuniões no dia. Agora eu tenho dias aqui que eu tenho 6 reuniões, fora os bate-papos, as conversas rápidas que eu tenho com cada membro da minha equipe. Então, vez ou outra, um membro vem para mim para perguntar a respeito de um ticket, vem para perguntar a respeito de uma tecnologia, e eu tenho que dar esse suporte para eles. Então, eu tenho que participar de muitas reuniões. Isso quer dizer que você tem que estar muito confortável falando inglês, né, explicando as coisas para a galera. Isso é um pré-requisito. Eu acho que um cara que não se comunica muito bem, ele não vai se dar muito bem nessa posição de tech lead. Uma outra coisa que mudou bastante é que o valor das minhas entregas, que antes era refletido nos tickets que eu entregava, então, trabalhando no modelo de Scrum, né, onde a gente tem story points, antes era muito direto. Eu precisava entregar, sei lá, 18 story points, e aí no final eu conseguia ter esse resultado visível. Se eu tinha entregado 22 story points ou se eu tinha entregado abaixo, eu conseguia ver ali a minha métrica certinho. Hoje em dia eu não tenho uma métrica bem definida sobre o meu trabalho. Eu entendo que o meu trabalho reflete no trabalho da minha equipe. Então, se eu cheguei nessa posição de tech lead, eu entendo que meus pontos vão reduzir um pouquinho, mas o que não pode acontecer é que toda a equipe tenha essa redução de performance, entendeu? Então, é natural que o tech lead ele não esteja no mesmo nível de entrega do que um cara que está ali só trabalhando como um dev senior, por exemplo, mas ele precisa ajudar o time na performance. Seja nesse trabalho que eu falei aqui, que é por baixo dos panos, né? Essa conversa que eu tenho com os membros é uma conversa totalmente... não é nada oficial, entendeu? É algo que eu paro aqui, conversei com o cara, o cara consegue andar. Ele consegue entregar mais porque a gente teve essa conversa produtiva. Então é isso que eu quero dizer. O seu trabalho não vai ficar tão exposto como era antes, mas você tem ferramentas para poder exibir esse seu trabalho, né? Então, uma das ferramentas é a performance do seu time. Se o seu time está indo muito bem, é sinal de que você está fazendo um bom trabalho como tech lead. Beleza? Bem, falando ainda sobre as atribuições, né? Eu estou tendo agora que fazer entrevista técnica também para os novos membros. Então, estou tendo que entrevistar muita gente agora e parte dessa conversa, somente a parte técnica, não faço aquela etapa toda de RH e tal. Eu entro somente para fazer a entrevista técnica. Geralmente eu faço isso para as pessoas do meu time, não faço para time de terceiros, mas para o meu time eu gosto de fazer entrevista técnica e geralmente a minha entrevista é muito um bate-papo assim, a gente fala sobre system design, a gente fala sobre as coisas mais aprofundadas. Porém, eu consigo identificar já tenho uma certa experiência em conseguir identificar o cara, se o cara tá mentindo ali para mim, se o cara não tem experiência nenhuma, sabe? Então, uma das atribuições que vieram para mim também é que agora eu preciso participar de entrevistas técnicas. O que mais que você precisa fazer? Você precisa ter one-on-ones, né? Os one-on-ones agora têm uma nova perspectiva. Antigamente, os one-on-ones, para quem não sabe, quem não está acostumado com esse termo, é uma reunião onde você senta com o seu líder e você tem uma conversa ali de feedback, né? O seu líder vai perguntar para você como é que você está se sentindo, vai ter algumas perguntas que a gente faz. Eu gosto de conduzir isso mais como uma conversa. O que é que para você pode melhorar, o que é que a gente está fazendo que você mudaria. Eu gosto de trazer algo mais informal e tranquilo, não gosto de formalizar tanto esse procedimento, mas é um momento que agora a perspectiva que eu tenho é totalmente diferente, né? Eu preciso prestar bastante atenção sobre como está o clima organizacional ali da minha equipe,
principalmente entre os membros. Eu preciso que os membros eles estejam confortáveis em conversar um com o outro, em ter feedbacks um com o outro. Então, coisas como comentários em pull request, que para você pode ser algo pequeno, às vezes um comentário que um cara fez no pull request pode ter soado grosseiro para o outro, entendeu? Então, tudo isso você tem que ter bastante atenção, porque essas coisas pequenas no seu dia a dia vão se acumulando e aí acaba tornando o cenário ali, o ambiente do seu time desfavorável, sabe? E tudo isso reflete em uma queda de performance também. Bem, e por último, acho que a coisa que eu mais me sinto desconfortável nessa posição, eu vou colocar desconfortável aqui, mas entre aspas, é que você tem que tomar decisões com poucas informações. Eu acho que esse é o ponto mais crítico assim dessa posição, porque eu como desenvolvedor sênior estou acostumado a sempre levantar muitas informações antes de começar a codar. E aí agora nessa posição de tech lead, não é que seja diferente, né? Mas nem sempre você vai estar com todas as cartas ali visíveis para você. E isso geralmente ocorre quando você está em uma reunião só com o cliente. Então tá você e o cliente conversando a respeito de uma funcionalidade. E aí, às vezes ele pergunta sobre algo que é muito técnico de um lado de... Às vezes ele pergunta sobre algo que é muito técnico de um lado da plataforma que você não está tão acostumado. Então, às vezes, sei lá, uma funcionalidade do front-end que você não está tão acostumado como é que funciona. Você precisa meio que deduzir ali com base nas conversas que você teve com o front-end e dar uma estimativa, entendeu? Então, às vezes é algo que o desenvolvedor front-end já vem reclamando há um tempo e você tem que se ligar, cara, esse dev vem reclamando dessa parte aqui, dessa parte do sistema há um tempo, então talvez isso daqui não seja tão simples. E aí eu consigo meio que ganhar um tempo ali para poder conversar com o front-end e tal. Então toda essa parte de você tomar decisões, de você falar sem ter tanto contexto, é um pouco difícil ainda para mim, mas existem ferramentas, existem coisas que você faz que você consegue mitigar, né, esses problemas. Beleza? Então assim, galera, Tech Lead é uma posição que eu espero que vocês não vejam isso como o único caminho, se você é um dev sênior, tá? Existem empresas que têm o caminho de staff engineer, de ser um desenvolvedor especialista, mas eu optei por seguir esse caminho de Tech Lead e assim, nada me impede de ir para uma outra direção no futuro, tá? Basta que eu queira mudar esse perfil. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se você vê que, Tech Lead não é para mim, velho, eu não gosto de participar de reunião, não gosto de ficar com essa troca de informação o tempo todo, eu gosto de seguir um caminho um pouco mais tranquilo, tá tudo bem. Eu acho que falta a galera falar um pouco sobre isso, né? A galera fala muito sobre o quão bom é você estar na posição de liderança, porque, teoricamente, você está ali ganhando mais, você tem mais visibilidade, você tem mais responsabilidade também. Mas ninguém fala da possibilidade de você simplesmente não se identificar com aquilo, né? Eu, quando comecei na minha carreira, não me identificava como um tech lead. Eu gostava mais de ficar ali no meu computador mesmo, me dar meus tickets aí que eu faço, mas com o passar do tempo você vê que você tem outras habilidades. Uma dessas foi a comunicação e lidar com as pessoas. E eu acabei gostando bastante dessa parte e, consequentemente, veio, né? Essa promoção veio. Essa mudança para ser tech lead, ela veio meio que natural, assim, não precisei estar pedindo para ser tech lead, ela veio naturalmente. Então, se você tem esse perfil, certamente para você vai vir da mesma forma. E se você, caso seja um cara como tem aqui na minha empresa, tem casos de desenvolvedores que têm bastante experiência, têm bastante tempo de empresa, mas que não querem ser líder, né? Nos one-on-ones a gente tem conversas desse tipo e o cara fala, não, velho, eu não pretendo seguir nessa posição de liderança e não me incomodo de ter uma outra pessoa, talvez mais nova de empresa, né, com um pouco menos tempo de empresa, mas assumindo essa posição. Porque às vezes o cara não quer ter esse estresse de participar de reunião. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, abraço, fui!